O advogado é o profissional responsável por defender os interesses de uma pessoa. Para realizar a defesa, precisa ter conhecimento de leis, desenvolver argumentos convincentes e se comunicar de forma adequada. Ele tem o papel de representar o seu cliente em um processo judicial, de preparar toda a documentação, conversar com o juiz e repassar as orientações ao contratante. Advogados criminalistas, especialistas em defesa no Tribunal do Júri e em Direito e Processo Penal. São habilitados a fazer júris populares, que são tribunais em que cidadãos decidem sobre a culpabilidade ou não dos acusados por terem cometido crimes dolosos contra a vida. O júri popular é composto por um juiz de direito e jurados que são sorteados. Em Caratinga, o advogado Nilo Dias de Moura, que possui mais de 42 anos de advocacia, está ultrapassando a marca dos 500 júris, um número expressivo, de grande significado para o profissional e para toda a área do direito. Júri é uma instituição democrática que representa o povo dentro da justiça, julgando com sabedoria, com amplitude de visão, sem peias legais, sem nenhum compromisso doutrinário, julgando dentro daquilo que na sua alma e consciência representa uma solução de verdade e bom senso. Eu vim para Caratinga, eu era policial militar. Aí eu tirando patrulha de escolta de presos para júri, eu vi advogado fazendo júri, é só massacrando a polícia, massacrando o promotor, e o réu era um santo. Aí eu imaginei, falei assim, deve ter outra maneira para defender sem acusar ninguém, porque a polícia está no papel dela. Prender o cidadão delinquente que cometeu um crime, e o promotor está no papel dele. Eu, no meu sentir, promotor não acusa ninguém, porque para acusar, a pessoa tem que pegar o sujeito aleatoriamente e começar a acusar. O promotor relata o fato que o cara cometeu. Então, eu achei que poderia fazer júri de forma diferente. E foi aí que eu passei a ter paixão com a advocacia, formei advogado, fui para o Rio de Janeiro, fiz curso de oratória, interpretação de texto e estudei júri desde o início do júri. O advogado Dário José Soares Júnior, professor, mestre e doutor em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, comentou sobre a marca obtida pelo colega de trabalho. É realmente uma marca muito expressiva e o doutor Nilo Dias de Moura, ele tem aquelas qualidades, né, natas de um tribuno do júri. O doutor Nilo é um advogado muito combativo, muito corajoso, que tem muito conhecimento, muita experiência. E realmente eu já tive a oportunidade de dividir o plenário com o doutor Nilo por diversas vezes e é sempre um trabalho de muita dedicação e muita qualidade. Então ele só chegou a essa marca de 500 júris em mais de 40 anos de advocacia, porque realmente é um profissional muito dedicado e que tem realmente um talento muito grande para a tribuna. O primeiro cliente defendido por Nilo foi o então caminhoneiro José Raimundo Miranda, que atropelou e vitimou acidentalmente uma pessoa no estado do Rio de Janeiro na década de 80. Eu jamais imaginava que ele ia chegar tão longe, mas como é um doutor que sempre teve sede de justiça, né? Por sinal, todos os processos que a gente observa, ele tem colhido, né, bons resultados. O meu caso, por exemplo, eu ainda fui uma das vítimas ainda do decreto, né, 2848, que a lei do Código Penal, criada em 1940, em 7 de dezembro de 1940, o crime de trânsito, ou seja, um atropelamento, uma vítima, se você matasse uma pessoa com um carro, mesmo alheio à sua vontade, a gente era encarcerado, ia preso. E esse fato me ocorreu lá na comarca de Magé, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, eu tive preso, tudo. E consegui lá uma liberdade provisória, aí tramitou esse processo, e um belo dia chegou um mandato de prisão para mim.
40 minutos antes de eu ser abordado pela viatura policial com mandado de prisão, eu havia encontrado com o doutor Nilo, que tinha chegado, estava com um papelzinho assim, um protocolo, e ele pôs a mão e disse: graças a Deus, passei na OAB, estou aqui com o protocolo. E eu então disse para ele: rapaz, eu fico tão feliz porque eu assisti a sua luta, a sua batalha para conseguir este curso. E não foi fácil, deslocar daqui de Caratinga para Valadares e ainda cumprir a sua escala de serviço, pagando uma faculdade com muita dificuldade. Foi uma luta, ali foi luta para ele formar. Eu fico tão feliz, eu posso chamar agora de doutor Nilo, fico tão feliz que eu vou te falar, eu gostaria de ver você com uma bata de preto e até eu arranjar uma causa para você me julgar. E ele ainda brincou comigo: olha, são 18 horas, tem que falar nas coisas, ganhar na loteria e outras coisas, não é isso, rapaz? E eu, com aquela satisfação, e em dia, passou esses 40 minutos, chegou o mandado de prisão. Sai eu lá na casa do doutor Nilo, cheguei lá bufando: doutor, estou precisando de você. Aí ele disse para mim: rapaz, estou com protocolo, nem com a carteirinha do OAB eu estou com ela. Eu disse: não, vamos lá, eu confio em você, rapaz. Ele disse: rapaz, é muito sério isso, é meu primeiro trabalho, eu não tenho a carteirinha. Falei: não, mas seu trabalho, você passou e você é um advogado para todo o território brasileiro. Ele disse para mim: não vou lá no Rio. Falei: você vai ser um advogado de todo o território brasileiro, rapaz. Não vai ter distância para você, não. E a gente viajou para o Rio de Janeiro, foi um sucesso, ele abordou lá, o juiz, por sinal, recebeu ele muito bem, ele se identificou, mesmo com aquele protocolo, se identificou, e eu saí de lá com alvará de soltura e o processo encerrado lá da comarca de Magé, Rio de Janeiro. Doutor Nilo se apaixonou pela advocacia. O defensor realizou júris em 12 estados brasileiros e acredita que quando a decisão é justa, quem ganha é a sociedade. Nilo aproveitou a ocasião para dar conselhos a quem deseja ingressar na profissão. O advogado, quando pega o diploma, aquele canudo que representando o diploma, ali está preparado para saber que não sabem nada. Só resta estudar, estudar, estudar. Cada advogado que não estuda, cada dia que ele não estuda, ele é menos advogado. Eu faço o que gosto, sinceramente. Hoje eu não necessito tanto mais de trabalhar, mas eu gosto de ser advogado. Quem tiver com Deus não tem embaraço em lugar nenhum. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Eu já servi até em júri dele, isso com toda a imparcialidade, admiro muito o trabalho dele, e é um grande defensor. E agradecer mais uma vez ao doutor Nilo pelo belo trabalho que fez ainda lá na década de... Isso foi em 1980, a gente deslocou comigo, a gente foi lá em Magé, na Baixada Fluminense, e ele me trouxe de lá com aquele alvará. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Nilo. Eu sabia que Vossa Excelência ia longe, aí 500 júris, e vai passar muito mais júris ainda em vossas mãos com grande vitória.